Olá, olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um LanaCast. E eu sempre que eu tô aqui, eu tenho certeza que eu sou uma entrevistadora. Eu tenho certeza disso. Porque eu recebo tanta gente boa aqui. E hoje a gente vai receber um médico que eu tenho o orgulho de ter na minha vida agora. É uma honra enorme. Um cara extremamente generoso com informações, gente boa demais, tem um conhecimento absurdo, é especialista aqui, que tá em Jundiaí ainda, gente. É uma maravilha. Mas antes de falar o nome dele, eu quero dizer que esse é mais um LanaCast para comemorar o Dia do Homem, que é dia 15 de julho, e incrivelmente, parece que os homens não sabem dessa data, né? Mas eu tô aqui para contar e a gente vai comemorar o mês de julho com homens que são referências nas suas áreas. Então, esse convidado de hoje, ele é só doutorado em gastrocirurgia, tá? Presidente da sociedade também, cirurgião, eu anotei, tá? Cirurgião do aparelho digestivo, especialista em cirurgia minimamente invasiva e especialista em cirurgia com robótica. Você que me acompanha aqui sabe que eu vivo falando de tecnologias que chegaram na medicina e eu tive o prazer de conhecer isso um pouco mais de perto com esse médico e fiquei encantada. Então, é uma felicidade muito grande, doutor Marcelo, te receber aqui. Bem-vindo. É muito gratificante ter na minha vida pessoas como você. Eu acho que eu já te disse isso, já te agradeci, mas obrigada por ceder seu tempo e a generosidade de trazer informações aqui. Então, muito obrigada de estar aqui hoje, de verdade, viu? Oi, Lana, obrigado. Quem agradece sou eu, ainda mais as suas gentis palavras aí. Muito obrigado, muito carinhosa. E é um prazer estar aqui batendo um papo com você, falando um pouco daquilo que a gente mais ama, que é a cirurgia digestiva, especialmente cirurgia minimamente invasiva, né, e robótica. Eu acho que isso não é futuro mais, já é presente nas nossas vidas. Então acho que vai ser um papo bem legal. Obrigado pelo convite, te agradeço. Doutor Marcelo, eu quero saber tudo. Eu tive, para quem está nos assistindo, eu tive a oportunidade de ir na sua clínica num evento que você fez falando de cirurgia robótica. Geralmente eu começo as entrevistas perguntando da sua vida, mas eu quero saber isso daqui a pouquinho. Agora eu quero falar a respeito da cirurgia robótica. Há quanto tempo você se especializou nisso? Quais são as patologias e quais os benefícios que esse tipo de cirurgia traz hoje para o paciente? E vai contando tudo na ordem que você quiser. É que eu acho que esse assunto é muito maravilhoso e eu já queria começar com ele. É legal, realmente é um assunto cativante. A cirurgia robótica, por incrível que pareça, ela não é tão nova, né? Os primeiros robôs que foram introduzidos na medicina, no mundo, data já de praticamente 20 anos, quando, principalmente naquela guerra do Iraque, né? Quando teve a guerra do Iraque, os americanos começaram a estudar um pouco de cirurgia robótica para se fazer cirurgia à distância, porque eles acreditavam que eles poderiam tratar os soldados americanos na guerra, né, à distância. Então o desenvolvimento veio desde aquela época. E a cirurgia robótica, muita gente acha que o robô opera sozinho, né? Na verdade, não. O robô ele replica os movimentos da mão do cirurgião, mas de uma maneira, uma tal maneira que é muito próximo do movimento da mão, né? A gente consegue fazer as articulações de pinça como se fosse a gente operando com a mão. Esse é o grande diferencial. Eu comecei a minha história com a cirurgia robótica lá em 2013, 2014, quando eu estive nos Estados Unidos, eu estive no Celebration Hospital em Orlando, e lá foi meu primeiro contato com a cirurgia robótica, e a coisa veio desenvolvendo. No Brasil, explodiu muito a cirurgia robótica nos últimos 3 a 5 anos, né, que a gente começou a ter realmente bastante robô aqui no Brasil. Hoje são 100 plataformas, né, nós temos 100 plataformas, é o maior país da América Latina em número de robôs. A gente só perde para os Estados Unidos, que tem 3 mil robôs, né? Então, assim, a coisa vem realmente evoluindo. A grande vantagem desse tipo de cirurgia é que a gente consegue fazer, especialmente na minha área, né, que é a cirurgia digestiva, a cirurgia de hérnia e parede abdominal, fazer cirurgias muito complexas que talvez nós não conseguiríamos fazer por laparoscopia, pela limitação das pinças, da articulação de pinças,
que nós faríamos aberta, e agora a gente consegue fazer através dessa plataforma. Então ela veio para ajudar sobremaneira tanto o cirurgião, porque é uma cirurgia mais confortável, ergonomicamente mais confortável, e especialmente o paciente, né, que acaba tendo um tratamento de doenças complexas com 3, 4 furinhos de 8 milímetros na parede abdominal. Então a gente vê que realmente é uma evolução e é uma tecnologia, é uma segurança que não se compara a nenhuma cirurgia de outras modalidades. Só para você ter uma ideia, já começa a surgir um assunto nos Estados Unidos que daqui a alguns anos, 5, mais tarde 10 anos, o cirurgião será proibido de operar sem tiver um auxílio de uma plataforma robótica. Porque a segurança que o robô nos traz, de movimentos, de maneira de fazer uma sutura, etc., realmente é muito melhor, né? muito mais aperfeiçoada do que um movimento puro de um ser humano. E a inteligência artificial está aí para entrar junto nessa briga, né? Eu acho que é isso. Caramba, que legal. É porque eu acho que o movimento ele é mais preciso, né? Apuradinho ali, porque a gente pode tremer, a máquina não vai tremer, né? Caramba, que novidade é essa? E me fala uma coisa, doutor Marcelo, quais são as patologias que você mais trata no seu dia a dia? É o mais homem ou mais mulher? E o que você opera mais hoje por robótica? A cirurgia robótica ela teve um avanço muito grande no mundo todo, e principalmente aqui no Brasil, em cirurgia da próstata, cirurgia urológica no homem. Essa não é a minha especialidade, essa é a especialidade do urologista, mas a cirurgia prostática para o homem foi o que impulsionou a cirurgia robótica, sem sombra de dúvida, no Brasil. Tanto que as novas plataformas que estão chegando, a gente tem mais 2 plataformas diferentes, né? uma inglesa e uma outra multinacional que está chegando para concorrer com essa plataforma americana. As primeiras cirurgias liberadas por todas as plataformas foram cirurgias urológicas, né? De próstata principalmente. Na cirurgia geral, que é a nossa área, a gente opera bastante cirurgia de parede abdominal, então são as hérnias inguinais, as hérnias incisionais, são aquelas hérnias que aparecem num corte de cirurgia antiga, as hérnias da virilha, né, as hérnias da região do umbigo, são boas cirurgias para a plataforma robótica. E também aquelas cirurgias grandes, complexas, de pâncreas, de refluxo, pacientes que já foram operados de refluxo e recidivam o seu refluxo, recidivam a sua hérnia de hiato, tem um espaço muito bom com a cirurgia robótica, fígado, onde você precisa ressecar tumores de fígado, tumores de estômago, de intestino. Então a gente consegue fazer basicamente a maioria das cirurgias que nós fazemos, né, por laparoscopia de uma maneira com mais tecnologia, mais avançada. E cirurgias bariátricas também, né, doutor Marcelo? Dá para fazer ou não? Ou é minimamente invasiva ou é robótica? A cirurgia bariátrica ela teve um grande avanço com o advento já da laparoscopia. Só para a gente deixar a coisa meio alinhada em termos de nome, né? Que às vezes confunde as pessoas mesmo. Tá isso também. O termo minimamente invasiva, ele se refere a uma cirurgia que você faz através de pequenos orifícios na parede abdominal. Então, a laparoscopia, ela é uma cirurgia minimamente invasiva. Láparo vem de cavidade abdominal, né? Scopia vem de enxergar, então laparoscopia é enxergar através do abdômen. Então a laparoscopia ela é uma cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia robótica ela é um avanço da laparoscopia. Ela nada mais é do que uma plataforma robotizada dos braços laparoscópicos, só que são feitos por um robô. E o grande diferencial é que a pinça laparoscópica ela é uma pinça rígida, reta, e a pinça robótica é uma pinça totalmente articulada e ela articula na sua ponta, né? Então ela faz movimentos como se fossem movimentos da mão do cirurgião, fazendo ali aquela apreensão, aquele movimento de pinça, etc. Né? Então isso traz realmente uma facilidade muito grande para cirurgias abdominais, de um modo geral. E a bariátrica, sem sombra de dúvidas, é um paciente que se beneficia totalmente, porque principalmente os grandes obesos,
onde a gente tem uma dificuldade muito grande em adentrar a cavidade abdominal, porque a gente opera, às vezes, pacientes de 250 quilos. Esses pacientes com a cirurgia robótica se beneficiaram bastante. Doutor Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que as pessoas estão engordando mais ultimamente? Você acha que o nosso país está engordando? Você tem atendido mais pessoas obesas agora? Sim, a obesidade ela já é vista como uma pandemia mundial, né? Ela é uma doença. É importante a gente colocar isso. A obesidade ela não é estética. Ela é uma doença. O doente, a pessoa que tem uma obesidade extrema, com índice de massa corpórea, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Esses pacientes que têm um IMC, o índice de massa corpórea, acima de 35, e principalmente aqueles acima de 40, ou seja, obesos grau 3, eles têm, em média, só para você ter ideia, 10 a 15 anos a menos de sobrevida. Ou seja, essas pessoas vão ter complicações pelo excesso de peso. Quais são? Pressão alta, derrame, né, que é o AVC, infarto agudo do miocárdio e principalmente câncer. A gente sabe hoje que o câncer de intestino, o câncer de pâncreas estão diretamente relacionados ao sobrepeso. Então, o mundo está mais doente, né? A alimentação ela é mais industrializada, né? A atividade física cada vez ela é mais menosprezada, se faz menos atividade física. Então, com isso, as pessoas vão ganhando peso. O nosso organismo ele é um organismo ainda muito arcaico, né? Nós ainda somos o corpo humano ainda vem do homem primata, né, da caverna, né? Então a gente ainda tem o nosso cérebro, ele ainda estoca. Tudo aquilo que você ingere, ele é estocado, ele não é gasto. O nosso metabolismo, a gente sempre tenta gastar o mínimo possível, porque para o nosso cérebro, por incrível que pareça, ele não sabe a hora que a gente vai comer de novo. Ele não sabe se eu vou ter uma caça daqui uma semana, se eu vou ter uma caça daqui um mês, ou se eu vou ter uma caça daqui 2 horas. Para ele, a gente tem que caçar o nosso alimento, né? Nós somos homens carnívoros, né? Mamíferos carnívoros, que necessitam de buscar o alimento. Mas não é o que acontece. A gente compra um brigadeiro na esquina que tem 1.200 calorias e ingere ele em 5 minutos, né? Então, a taxa de glicemia altera demais e você acaba ganhando peso, acaba estocando mais do que deve. Nossa, me deu até uma tristeza agora, porque se um brigadeiro tem 1.200 calorias, Cristo amado. Doutor Marcelo. Se for Nutella, então, tem mais de 1.200. Meu Deus do céu. Aí já tá pesando a consciência. Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual é a patologia que você mais vê no seu consultório hoje? É a obesidade? Porque você trabalha com cirurgia geral, hérnia, tudo isso. O que você mais vê? O mundo tá numa pandemia de obesidade. É isso que você pega mais? Hoje as três cirurgias mais frequentes no consultório hoje de cirurgião geral e aparelho digestivo, naqueles cirurgiões que fazem bariátrica também, são a cirurgia bariátrica, uma das mais frequentes, talvez a segunda mais frequente. Ela só perde para a cirurgia de vesícula, então a pedra na vesícula ainda é a campeã em termos de cirurgia, e depois as hérnias da parede abdominal, especialmente a hérnia da virilha no homem. Então, como a gente está aí comemorando o Dia do Homem, os homens têm mais tendência a desenvolver hérnias na virilha, e esse é um paciente que a gente atende bastante mesmo no consultório. Só para você ter uma ideia, Alana, nesse mês de julho agora, a gente acabou de realizar aí um mutirão de cirurgias da Sociedade Brasileira de Hérnia, da qual eu presido, tenho a honra de presidir, e foram 200 pacientes operados em uma semana de hérnia. Então é um mutirão de cirurgia, cirurgiões do Brasil inteiro estiveram em Cuiabá e fazendo a cirurgia de hérnia. Então a gente vê que não tem a dúvida que a hérnia é muito frequente, assim como a pedra na vesícula e as cirurgias bariátricas para os obesos. E todas essas cirurgias, elas incidem mais, os homens têm mais propensão a essas patologias, essas cirurgias? Ou é igual para homem e mulher? Tipo a obesidade mesmo? A obesidade ela é igual, né? Talvez mulher tenha um pouquinho mais a tendência. A diferença é que a mulher procura mais o tratamento clínico. A mulher ela se cuida mais.
Então a mulher acaba tendo mais vontade de fazer uma cirurgia bariátrica, tendo mais vontade de perder peso, ela vai mais atrás. O homem não, o homem é mais desleixado, ele só começa a ir atrás de um cirurgião bariátrico quando ele percebe que ele está tendo doenças relacionadas ao peso, principalmente pressão alta, apneia do sono, ele não dorme direito porque ele ronca, ele não consegue respirar à noite, diabetes, então ele começa a procurar o tratamento de acordo com essas doenças. A mulher ela tem um pouco também do lado estético, né? Então ela acaba procurando mais. Na hérnia inguinal é mais um homem sim, porque é mais frequente. São 25 homens para uma mulher a incidência de hérnia na região inguinal, né? Então a gente vê um volume maior. E vesícula é um pouco mais propenso à mulher, né? Em torno de 4 a 5 mulheres para cada homem. Então é mais ou menos essa conta que a gente faz nos consultórios hoje, Brasil afora. Não, e que ótimo conversar com você aqui, doutor Marcelo, porque você vê, né? Os homens, eles não estão conscientes que tem o dia e não têm consciência que precisa procurar ajuda para obesidade, que é uma doença, para hérnia, porque é o que você falou, o homem vai largando. Na minha família já teve, acho que 1 ou 2 cirurgias de hérnia que tava enorme, porque o homem não vai procurar, deixa ficar feio, doendo, né, antes de procurar. Então, eu acho isso muito, muito importante. Deixa eu te falar uma coisa, doutor. Vamos voltar um pouquinho na sua história. Como é que você chegou na cirurgia gástrica, assim? Como foi a sua formação? Por que você chegou aqui nessa cirurgia? O que aconteceu no meio do caminho? Bom, na verdade, eu tenho já um histórico familiar, né? Meu pai é cirurgião digestivo, então praticamente eu respiro medicina desde a época de ginásio, né? Porque eu acompanhava as coisas do meu pai. Acabei voltando para a medicina um pouco por insistência dele no início, porque meu sonho era ser jogador de futebol. Eu não era dos piores, joguei 3 anos e meio na Ponte Preta, em Campinas, mas depois, graças a Deus, segui o rumo dos estudos e fui para a medicina. E me formei na Faculdade de Medicina de Itajubá, no sul de Minas. E vim fazer minha residência em cirurgia em Campinas, no Centro Médico de Campinas e Unicamp. E foi lá que eu já tinha uma queda, né, pela cirurgia digestiva, por ver meu pai operando, ver as coisas que ele me mostrava, me contava. Mas quando eu tive contato com a cirurgia laparoscópica, ela estava começando, eu fiz residência em 93, 94. A primeira cirurgia laparoscópica no Brasil foi em julho de 91. Foi uma vesícula feita lá no Einstein. Então você vê, 2 anos depois eu estava começando minha residência e tive o meu primeiro contato com a cirurgia laparoscópica. E eu tive um chefe que para mim é o meu grande tutor, é o meu mestre, né, que é o professor Nelson Ari Brandalize, que era um cara assim excepcional na laparoscopia. E na cirurgia aberta mais ainda, né? Aí acabei me apaixonando pela cirurgia digestiva e especialmente pela laparoscopia. E para você ter uma ideia, a minha primeira cirurgia de hérnia por laparoscopia foi em 1996. Foi quando a coisa ainda estava começando. Eu fiz a minha primeira cirurgia em Jundiaí, em maio de 96. E logo na sequência veio a cirurgia de refluxo em 97. E depois, em 1999, foi minha primeira cirurgia bariátrica. A bariátrica, a gente acabou entrando nesse contexto da bariátrica porque a gente já fazia cirurgias de estômago, para refluxo, para câncer de estômago, para úlcera. Naquela época a gente operava úlcera ainda. Então, como era uma cirurgia gástrica, a bariátrica fazia parte disso. Então eram poucos cirurgiões que se aventuravam a operar obesos, porque eram doentes mais complexos, né? Mas eu acabei gostando do assunto, fui fazer o curso do professor Garrido em São Paulo, na Beneficência Portuguesa na época, e a partir de então me apaixonei pela bariátrica, pela cirurgia digestiva e estamos nela até hoje, e se Deus quiser, pretendo estar por mais bons anos, né? Ajudando os pacientes aí afora. E aí, doutor Marcelo, você seguiu, né, o avanço. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de gestão com você também, de empreender. Mas hoje você tem uma clínica em Jundiaí, e eu tô fazendo questão de falar porque eu acho que as pessoas têm que ter acesso, às vezes as pessoas não sabem, né? Na verdade, eu acho que a informação ela chega para muito poucas pessoas, informação de qualidade.
Você tem uma clínica hoje que é referência em Jundiaí, em cirurgia robótica. O que eu queria que você falasse um pouquinho? Eu sei que você estava organizando também algum evento para pacientes bariátricos aí. Você tem todo um esquema de cuidado com os seus pacientes, não é simplesmente fazer a cirurgia, né? Como é que está hoje a sua clínica? Você tem outros profissionais aí? Qual a especialidade deles? Eu só queria que você falasse um pouquinho da sua clínica para que as pessoas tenham acesso, entendeu? Ótimo. E até agradeço essa oportunidade também. A gente tem uma clínica, nós somos em 3, né, sócios na clínica. Sou eu, o Dr. Gabriel Barbeta e o Dr. Gedaia Júnior. Os 2 foram residentes meus. Então, eu não pareço tão idoso assim, mas eles foram meus residentes. E depois eles são precoces, fica tranquilo. Eles são precoces. E aí o que aconteceu? Eu acabei convidando os 2 para a gente montar um instituto de cirurgia digestiva e eles toparam a ideia imediatamente. Em 2017 a gente fundou o Instituto de Cirurgia Minimamente Invasiva, que é o ICIMI. Então hoje a gente está locado em Jundiaí, numa das avenidas que tem mais acesso ao público, ali é muito fácil chegar no consultório, mas ali é o nosso quartel-general do atendimento ao paciente, né? Da prestação de serviço ao paciente, ele se encontra ali no Instituto. Eu, particularmente agora, depois a gente vai falar aí da mentoria que a gente fez com você, e eu me engajei muito nisso, foi excelente na minha vida, e eu já contratei a Mariana, que é minha esposa, inclusive, hoje ela é minha assessora médica, né, executiva, para ela, que ela faz todo o concierge dos meus pacientes pré e pós-operatório. Isso foi um grande salto também na minha vida em relação ao atendimento do meu paciente. E lá no consultório, o que nós fazemos? Cirurgia digestiva como um todo, essas especialidades que eu falei, né? Hérnias da parede abdominal, a cirurgia de vesícula, de refluxo, de intestino, e especialmente a cirurgia bariátrica, que é realmente um filão bastante grande nosso lá. A gente tem também uma endocrinologista que atende com a gente, ela veio isso depois da nossa mentoria também, uma endócrino. Temos a nutricionista e um cirurgião proctologista. Então, a parte digestiva como um todo, ela está totalmente coberta dentro da nossa clínica. O que é muito estranho, você citou muito bem aí, né? Por que Jundiaí? Eu, na verdade, nasci em Jundiaí, cresci aqui, e aqui é a minha cidade. Já tive acesso a São Paulo, já tive consultório em São Paulo, já atendi em São Paulo. Ainda opero em São Paulo, tenho hospitais em São Paulo, Campinas, então a gente opera em hospitais de Campinas, hospitais de ponta de São Paulo, e não sei se a gente pode citar os nomes, a gente opera em todos os hospitais, mas o nosso foco de atendimento é aqui, e a gente leva o doente para onde ele se sentir mais confortável. E é impressionante. Às vezes eu atendo pacientes daqui de Jundiaí que falam assim para mim: então, Marcelo, eu fui para São Paulo, operei com um cirurgião em São Paulo, X, no Hospital Y, de uma hérnia, e hoje eu tenho uma dor crônica aqui que veio depois da cirurgia. E eu nem sabia que o senhor fazia cirurgia de hérnia, né? Falando, meu Deus, onde a gente está errando, né? O outro fala: eu sou cirurgião bariátrico, operei em São Paulo, eu preciso fazer uma cirurgia revisional, se eu soubesse tinha operado aqui. Então, tudo isso alertou a gente a mudar um pouco o nosso conceito de investimento na clínica. Foi aí que tivemos a ideia da mentoria, e aí que nós tivemos a ideia de realmente mudar para que a gente possa aparecer mais, não só na cidade de Jundiaí, mas também na região, né? Você sabe que Jundiaí é um polo grande, né? A gente tem cidades circunvizinhas aqui. Jundiaí hoje atende mais ou menos aí em torno de 2 milhões a 2 milhões e 500 de população, né? Não é só a cidade de Jundiaí. Então essas pessoas todas acabam drenando para a gente, e a gente acaba levando para os hospitais onde o paciente preferir e onde o convênio dele, na maioria das vezes, tem acesso, né? Então, doutor Marcelo, eu fiz questão de perguntar, porque eu também, até te conhecer, eu não sabia, e eu acho que o nosso propósito aqui no LanaCast é levar informação de qualidade para o paciente e inspiração para os médicos para falar que dá para empreender dentro da medicina e tal, porque tem muita informação na internet, só que tem muita informação que não serve para nada.
né? Então eu super me comprometi aqui, na verdade, na minha carreira, a levar informação boa para as pessoas. E o trabalho que vocês fazem aí é incrível. Por isso que eu te perguntei e queria mesmo que você falasse disso. As pessoas não sabem que existe. Então eu acho que o que eu tenho que fazer aqui é ajudar a divulgar para que as pessoas tenham acesso a uma saúde de qualidade, que é possível ter tratamentos efetivos, minimamente invasivos, através de tecnologias tão de ponta, né? E aí eu vou aproveitar esse ensejo, que já me mostraram o tempo aqui, eu tenho que finalizar. Eu tenho mais duas coisas para te perguntar. Duas ou três, na verdade. Eu queria que você deixasse, doutor, pensa no paciente agora. As três principais dicas de saúde pro paciente. Tá? Depois a gente vai postar isso aqui lá no YouTube, na rede social, lá no Instagram, vamos colocar o @ da sua clínica, tudo. Mas dicas de saúde, as três principais dicas para a saúde dos seus pacientes. Então vamos lá. Acho que a gente tem que tentar sempre cuidar um pouco da parte espiritual, né? E da parte física, né? Então a primeira dica que eu daria é essa mesmo, é o controle do seu corpo, né? Tanto relacionado ao controle do peso. Então o controle do peso você consegue ter o controle com uma boa dieta. Então você buscar profissionais que possam te orientar uma dieta, e não é aquela dieta de Instagram maluca para você virar um esportista bombado que vai para um crossfit da vida para ficar forte e musculoso. Isso não é saudável também. A saúde está em você ter uma dieta equilibrada, mantendo o teu peso ideal, e um profissional vai te dizer qual é o teu peso ideal, né? É fundamental você entender o teu peso ideal. Relacionado a isso, você ter uma atividade física, isso te traz também uma parte espiritual e a parte melhora, né? A sua parte cognitiva também, quando você tem um tempo para você fazer uma atividade física, para você buscar nem que seja um momento de uma yoga, uma reflexão, e tentar melhorar com isso a sua parte de cabeça também, que é importante. Essa é a primeira dica. Então, o controle de dieta e peso é fundamental. E, especialmente aqui, você precisa sempre fazer uma revisão médica, né? Você leva o teu carro para trocar o pneu, você leva o teu carro para trocar o óleo, você faz a manutenção de garantia de 50 mil quilômetros do teu carro, mas você não se cuida. Você não vai fazer um exame cardiológico, você não faz um eletro, você não faz um teste de esforço, você não faz exame de sangue, você não dosa o teu colesterol, você não dosa a tua glicemia, você não dosa o teu triglicérides, ou seja, você não se cuida. Quando a gente vê aí na reportagem, né? Nossa, uma pessoa de 40 e poucos anos, 50 anos, faleceu com infarto agudo, etc. Com certeza ali existia algum histórico de fatores de risco, pressão alta, paciente que não se cuida, colesterol alto, etc, etc. Então, fazer a prevenção ainda é o melhor tratamento. Você tem que se prevenir as doenças. E, especialmente no homem, é fundamental a prevenção do câncer de próstata. Então, homens a partir de 50 anos têm que ter um exame da próstata. E o ideal é que com 45 anos você já comece a fazer os exames de sangue, de PSA, etc., e depois o exame da próstata em si. E também a prevenção do câncer de intestino para homens e mulheres, principalmente as pessoas obesas, porque o câncer de intestino é mais frequente na obesidade. Então, a prevenção clínica e cuidar da sua parte física e espiritual, acho que são as 3 dicas que eu passo aí realmente para a gente tentar melhorar a qualidade de vida. Sensacional. E aí, como empresário, né, que você eu queria que você desse 3 dicas aqui, doutora. A gente nem falou muito de empreender, porque eu queria muito falar desse assunto de saúde, acho que é muito importante. Mas para os médicos que estão nos assistindo, você tem uma empresa, você é presidente de sociedade e tal. Quais as 3 dicas que você daria, que você olha para trás e fala, olha, se eu soubesse disso aqui a respeito de ser empresário há 20 anos ou há 10 anos, porque você nem é velho, imagina, teria encurtado o seu caminho, teria sido mais efetivo, assim, 3 dicas, assim, coisas que você fez que deu certo, que você fala, putz, isso aqui eu podia ter feito antes. Bom, primeira coisa que eu acho que um profissional, especialmente na medicina, ele tem que estudar. Não tem como.
Não tem como um profissional ser bom se ele não se atualiza. Então, a atualização ela é fundamental. E eu vejo a atualização médica em 3 esferas, né? O primeiro deles é a esfera do livro. Aquele médico que lê livro, estuda no livro. O livro, ele leva de 2 a 5 anos para ter uma publicação. Então, às vezes, a informação ela chega atrasada. Depois eu tenho a informação de artigos científicos, que já são ótimas, mas às vezes tem um certo delay também. E aí você tem 2 outras atualizações científicas, que são a internet. A internet está aí, aberta para todos, então você tem acesso a estudo dentro da internet, e os congressos médicos, né? Acho que o congresso médico ainda é um ponto fundamental de estudo. Então, assim, o que eu fiz na minha vida, que eu senti que mudou muito, meu pai me levava em congresso médico desde o meu primeiro ano de medicina. Então, acho que o aluno de medicina ele precisa começar a frequentar congressos, começar a frequentar, às vezes, consultórios, áreas que mais interessam a ele, para que ele possa desenvolver já a aptidão para aquilo. Então, essa é a primeira dica fundamental. Segunda dica é você acreditar mais na doença do teu doente. Acho isso fundamental. Não interessa se esse paciente ele é de um plano de saúde, se ele é um paciente do SUS, se ele é um paciente privado, particular. Toda queixa é grave, eu costumo dizer assim, né? Qual que é a pior doença que existe? A pior doença que existe é a doença que o paciente tem, né? O paciente não tem um câncer de estômago, ele tem um mau hálito. Então, para ele, o mau hálito é a pior doença do mundo, não é o câncer de estômago. Então, a gente tem que valorizar a queixa do doente. E para você valorizar a queixa do doente, você tem que ter entendimento, né? E o entendimento vem do estudo e vem da experiência. Então vem a terceira dica, volume. Acho que o que me fez tornar o que eu sou hoje, mesmo numa cidade que não é a capital, né, foi o volume. Eu tive, graças a Deus, eu tive uma oportunidade muito grande no hospital que eu trabalho, de volume de pacientes, né? Eu já cheguei a fazer na minha vida, pra você ter uma ideia, 60, 70 cirurgias por mês. Então, o volume cirúrgico que a gente vai ter, o volume de atendimento médico, o volume vai fazendo a gente melhor, né? E tomar cuidado sempre com as falsas promessas, né? E as falsas propagandas, principalmente, eu costumo dizer assim, dos médicos de Instagram, né? Tem muita gente boa dentro do Instagram, mas tem muita gente também que deixa a desejar, né? Então, tomar um certo cuidado. O médico tem que ter postura, o médico tem que ter sobriedade, né? E tem que prestar serviço à população. Tirar foto, eu costumo dizer isso para todos os cirurgiões, tirar foto segurando o estômago que eu acabei de retirar numa cirurgia, isso para mim é um absurdo da ética médica, né? É uma falta total de ética. Eu postei isso outro dia no meu Instagram, porque é a mesma coisa de um caçador mostrando a caça que ele acabou de matar, né? Então, isso está lá no meu Instagram. Então, assim, acho que a gente tem que pensar nessas esferas também. Transmitir confiança, né, para o nosso doente. Sensacional, doutor Marcelo. Acho que a gente encontra pessoas que pensam como a gente no nosso caminho, né? Porque acho que é por isso que a gente tem esse LanaCast aqui para levar informação de qualidade. Porque, como você falou, tem tudo na internet. E tem coisas que agridem, as pessoas agora estão aceitando tudo, né? Mas, enfim, já passou meia hora que eu nem percebi, mas eu acho até. E eu quero só te agradecer e eu vou te falar que a gente vai ter que fazer outro para falar de empreender dentro da medicina, porque o papo estava tão bom e eu acho que é tão relevante que o empreender a gente pode esperar um pouquinho. Agora eu queria levar informação de saúde mesmo. Doutor Marcelo, muito obrigada por todas essas informações, pela gentileza, pelo seu tempo. Para mim é uma honra ter pessoas como você na minha vida. Obrigada de coração por estar aqui com a gente hoje, viu? De verdade. Lana, eu que agradeço. Eu queria te dizer que a gente que tá na estrada há algum tempo, né? E cirurgião tem bem isso, né? De que, assim, eu vou lá, eu resolvo, eu faço, e ponto final, não preciso de ninguém. Não é bem assim. Quando eu fiz a mentoria com você, comecei a perceber coisas que o médico em si não percebe na vida dele, não só empreendimento, mas também no trato, no que é importante tá ligado em falar com o doente, o que é importante estar pensando em relação a como você vai oferecer o serviço, porque é um serviço, não tenha dúvida. Então,
abriu muito a minha mente. Então, hoje, quem tem a agradecer não é você, sou eu que agradeço a oportunidade que eu tive de fazer a mentoria com você. E agora a gente está só ajeitando a casa para continuar fazendo os próximos passos aí na sua mentoria 2, 3, 4 mil, se Deus quiser. Obrigado. Obrigada, meu amigo. Obrigada mesmo. Para você que ficou com a gente até agora, espero que você tenha gostado, porque eu amei. E aqui a gente tem o quê? Informação de qualidade. Obrigada e até o próximo LanaCast.